O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só um barco e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão e depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus então respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, estamos adentrando a terceira semana do tempo da Páscoa, o tempo pascal. Nesta segunda-feira, o coração se alegra em saber da sua companhia. Obrigado pela tua presença, obrigado por estarmos juntos neste momento de evangelização, anunciando da palavra de Deus, refletindo aquilo que o Senhor diz às nossas vidas, quer dizer para cada um de nós. Hoje nós continuamos as leituras do Evangelho de João e hoje nós vimos Jesus falar do alimento, mas não somente ali do alimento físico, o pão, mas o alimento que dá a vida eterna, o alimento eterno que é destinado à nossa salvação, as graças. Queridos irmãos e irmãs na fé, nós vimos neste evangelho de hoje que a multidão não estava, nem os discípulos, porém eles subiram na barca e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Então Jesus disse: vocês não vieram atrás de mim pelos sinais, mas porque ficaram satisfeitos ali com a multiplicação dos pães, ficaram fartos. E Jesus, meus irmãos na fé, ele traz uma advertência neste evangelho de hoje, como se dissesse: cuidado, não preocupeis somente com este alimento que sacia o corpo, o físico, mas o alimento que sacia para as coisas de Deus, para a vida eterna, a chama do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs na fé, o homem não vive somente de pão, ou seja, nós não vivemos somente do alimento que comemos, mas também nós devemos viver com as bênçãos de Deus, com a presença de Deus na nossa vida. Presença essa que nós devemos invocar insistentemente. Cabe a nós. Jesus nos ensinou este caminho. E o Evangelho, ainda um pouco mais à frente, alguém pergunta a Jesus assim: Mestre, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Olha a pergunta: o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Então Jesus responde: basta que acrediteis naquele que ele enviou. Olha só que interessante. Toda a palavra de Deus se concretiza em Jesus. Todas as profecias são destinadas a Jesus. O Pai está ligado a Jesus. O Espírito Santo a Jesus. A fonte de graças foi emanada por Jesus. Então,
para fazer bem as obras de Deus, nada melhor do que acreditar naquele que Deus enviou. É a razão da nossa vida, razão da nossa fé, Jesus, o nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, sem Jesus não há nada. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há amizade, não há perdão, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nossa fé cristã católica deve ser uma fé fervorosa no seguimento desse Senhor, do qual nós temos a honra e temos a alegria de servir e de seguir. Que esse evangelho possa nos abrir os olhos a estarmos mais próximos de Jesus, a olharmos mais a pessoa de Jesus e entendermos que sem Ele não há salvação. Meu irmão, minha irmã na fé, esta é a reflexão do evangelho de hoje, dessa segunda-feira, na terceira semana da Páscoa. Desejo que o Senhor te abençoe, te proteja e te ilumine. Abençoe a sua semana, que ela seja regada de bênçãos, notícias boas, chuva de graças que vem dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou ficando por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Deposita o seu comentário do Evangelho de hoje, curta este vídeo, compartilhe e juntamente comigo evangelize. Que assim seja. Amém.